Agora, doutora, me diga uma coisa, eu estou muito curioso, a gente vai começar com esse tema aí, o borderline, né? O que é? É uma doença? Precisa tomar remédio? Tem tratamento? O que é, doutora? Então, esse teu ponto principal aí é bem interessante, porque como o borderline é um quadro aí bastante intenso, nós podemos dizer. São pessoas intensas. São pessoas muito intensas, né? Eu costumo brincar com os do 8 alunos. ao 80, doutora. Até com os residentes, que, né, a gente fica bastante, eu atualmente sou até a supervisora da residência, surge muita dúvida, muito interesse em função do borderline. Por quê? O borderline ele é um transtorno de personalidade, né? Então, em termos diagnósticos, o borderline ele se encaixa dentro dos transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade na psiquiatria, eles são divididos em clusters, grupos, né? Nós chamamos de clusters, A, B e C. Cada cluster, cada grupo tem algum sintoma, alguma característica em comum. Seriam graus que se pudesse, que aqui de fora o leigo vai chamar. Esse aqui tem o grau 1 de borderline, grau 2, era isso? Na verdade, ou são comportamentos que são diferentes? São comportamentos. Então, por exemplo, o cluster A são os quadros, personalidade esquizoide, esquizotípica, o paranoide, tá? Que tem como característica em comum pensamentos, comportamentos estranhos, comportamentos esquisitos, vamos dizer assim. Ele dissoa mesmo no meio onde ele está. Essas pessoas já começam a aparecer ali. Isso, são aquelas pessoas... São os esquisitos mesmo? Os esquisitos, né? Falando popularmente, são os esquisitos. Tu conheceu já alguém esquisito? Assim, pessoa esquisita. O que é pra ti uma pessoa esquisita? Acho que seria uma pessoa que tem um comportamento fora, né, do padrão normal, assim, do que a gente esperaria em alguma situação. Ele quebra o padrão, tá todo mundo ali quieto, Sim, ele seria tipo uma pessoa que se destacaria por fazer algo que ninguém nada a ver. É o cara nada a ver de repente, assim. É isso, doutora? É por aí, né? Então são aquelas pessoas que você bate o olho e fala, nossa, esse cara é esquisito. Seja na forma como ele se porta, se comporta, seja na vestimenta, né? Então, por exemplo, o esquizoide, às vezes ele se veste de uma forma muito estranha, né? Então é aquela pessoa que você bate o olho e você fala, nossa, que estranho. Mas né? para que ele cara faz estranho. sentido aquilo, doutora. Para ele faz sentido. E aí entram algumas características de acordo com cada personalidade. Então, uma principal justamente é uma dificuldade de interação, né, de gostar de se relacionar. Às vezes, mesmo dentro da família, eles não gostam, eles se isolam. Né? E é um borderline, doutora. Não, isso eu estou falando do esquizoide, do cluster A, que é um grupo que tem essa característica em comum. Tá? São esses. Aí o cluster B, que é onde o borderline se encaixa. Além do borderline, a gente tem estriônico, transtorno de personalidade estriônico, que também é bastante comum, bastante conhecido, né? Muitas pessoas também me perguntam muito, né, a diferença entre um e outro, que às vezes tem coisas em comum, que a gente acaba vendo nos pacientes. Entre o borderline, entre o antissocial, que é aquele famoso psicopata. É mesmo, doutora? E entre o narcisista. Aí a senhora já está me provocando, porque isso dá muita curiosidade do psicopata, porque essa figura aí, fazem filme deles. Esses são os caras meio... Mas depois a gente chega lá. Isso tem mais assunto para depois. Então, essas personalidades que elas têm em comum comportamentos, às vezes, explosivos, agressivos, né? Vamos dizer assim, de dificuldade de autocontrole. Tá? Então, essas características em comum fazem com que eles se encaixem dentro desse cluster, que é o cluster B.